Oi, gente! Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito relevante, tanto no seu dia a dia clínico quanto dentro do ambiente hospitalar, que são as cardiopatias. Doenças do coração. Tem tudo a ver com a odontologia, tem tudo a ver com o nosso consultório, com o nosso dia a dia clínico. E se nós não estivermos preparados para lidar com essa classe de pacientes de forma correta, nós vamos ver que poderemos gerar danos muito sérios para esse tipo de paciente. Então, nós precisamos ficar atentos a essa classe. Como vocês sabem, a odontologia ela não se resume 100% na boca. Isso é um erro de muitas pessoas pensar que a odontologia não tem a ver com o resto do corpo, quando na verdade ela tem tudo a ver, tem muito a ver com o resto do corpo. Por quê? Por causa do nosso órgão, do nosso sistema cardiorrespiratório, que faz uma ligação direta com a cavidade oral. Então, qualquer doença sistêmica do seu paciente, ela pode se manifestar na boca, assim como o contrário também. As doenças da boca, elas podem se manifestar no sistema do seu paciente. Então, nós precisamos enxergar o paciente como um todo, como um sistema grandão, como um órgão só, ao invés de enxergar a boca e o resto do corpo como coisas separadas. E falando das cardiopatias, vale mostrar para vocês um dado de estudo que fala que 37% dos óbitos anuais são devido às cardiopatias, ou seja, é uma grande porcentagem de morte relacionada às doenças do coração. E se a porcentagem é tão grande assim, vale a gente ficar atento. Nosso consultório não vai lá ficar assim, hoje eu não vou querer atender nenhum paciente cardiopata. Isso não vai acontecer. Certamente você vai se deparar no seu consultório, no ambiente hospitalar, com pessoas portadoras de doenças cardiorrespiratórias ou então cardiovasculares. Você precisa estar preparado para dar assistência para esse tipo de paciente. E para a gente começar a nossa conversa, quais são as doenças que se enquadram nesse grupo de cardiopatias? As mais comuns são a doença coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, doença cardíaca reumática, cardiopatia congênita e a trombose e as embolias. Eu tenho certeza que você, alguma vez na sua vida, já se deparou com algum paciente portador de alguma dessas doenças. Se você ainda não atendeu algum paciente assim, certamente você conhece alguém que tenha uma doença dessa. Então, é muito importante nós conhecermos a doença. E aí, qual a relação da odontologia com as cardiopatias? O que nós, profissionais da saúde, estudantes e profissionais da odontologia, devemos conhecer para que a gente assegure um tratamento eficiente e seguro para o nosso paciente? Nós precisamos conhecer as cardiopatias, ou seja, nós precisamos fazer uma excelente anamnese. Nós não podemos ser pegos de surpresa durante um atendimento, achando que o paciente não tinha nada e aí depois dá uma complicação e a gente, poxa vida, descobre que o paciente tinha algum problema. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Você precisa ter um bom primeiro contato com o seu paciente. Uma conversa eficiente, gente, com o seu paciente. Ou seja, faça uma boa anamnese, descubra as histórias clínicas do seu paciente, descubra aquilo que ele já teve, aquilo que ele tem tendência a ter,
porque isso vai te proteger, vai te resguardar de uma complicação por falta de conhecimento do seu paciente. Então, conheça as cardiopatias que o seu paciente tem. Não fique apático em relação a isso. Queira saber quais são as doenças que esse paciente tem. Saiba também atender, como proceder em casos de emergência. Não adianta nada nós sabermos que o paciente tem um risco naquele tratamento se nós não sabemos o que fazer se acontecer algum problema, se acontecer alguma situação de emergência. Então, nós precisamos mesmo saber como atender em casos de emergência. Isso é algo que nós vamos falar muito ainda aqui no Amor em Odonto. Nós precisamos também estar abertos a qualquer alteração no plano de tratamento. Nosso plano de tratamento deve ser feito previamente ao início dos procedimentos. Nós precisamos estudar, pensar, calcular aquilo que nós vamos fazer no nosso paciente, mas também nós não podemos ficar 100% fechados nisso. Caso haja necessidade de alguma alteração, nós precisamos saber o que fazer e como fazer. Profilaxia antibiótica. Gente, isso também é um assunto que nós vamos falar muito aqui no Amor em Odonto, mas é muito importante que nós saibamos fazer uma profilaxia antibiótica prévia adequada para o nosso paciente. Isso muitas e muitas vezes vai nos proteger, vai proteger o seu paciente de infecções mais graves, infecções mais sérias, causadas às vezes por lugares que a gente nem imagina. Então, profilaxia antibiótica é outro assunto que tem que estar na sua cabeça, bem guardadinho nela, quando nós falamos de cardiopatias e odontologia. E também nós precisamos considerar quais os medicamentos que aquele paciente usa. Porque às vezes algum medicamento pode dar algum tipo de interação, algum medicamento pode inibir determinado anestésico, por exemplo. Então nós precisamos, além de conhecer as doenças do paciente, conhecer também quais medicamentos ele faz uso. E conhecendo os medicamentos que ele faz uso, nós vamos saber quaisquer alterações, quaisquer intercorrências que possam acontecer durante o seu tratamento. E para a gente começar a falar, das cardiopatias, de algumas manifestações mais comuns dessa doença na odontologia, nós precisamos falar sobre endocardite infecciosa. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo nós conhecermos o que é, o que causa, quais os procedimentos odontológicos que podem desencadear esse tipo de infecção, de quadro infeccioso. Que nem o próprio nome sugere, endocardite infecciosa é uma infecção microbiana da superfície endotelial do coração, ou seja, dessa superfície que protege o seu coração ou então das válvulas cardíacas. Ela é um pouco rara, mas tem uma alta taxa de morbidade e mortalidade. Ou seja, se acontecer do seu paciente pegar uma endocardite infecciosa, certamente ele vai ter grandes riscos de morte. E nós, como profissionais responsáveis que somos, nós não queremos nunca que isso aconteça. Então, nós precisamos ficar atentos a esse quadro infeccioso, porque se ele acontece na superfície do nosso coração, se ele vai lá acometer o coração, certamente ele é muito sério, muito grave. A endocardite bacteriana, assim também como muitos estudos eles mostram, 20% das mortes por endocardite bacteriana tem relação com as bactérias bucais, ou seja, é uma taxa muito grande também. E se é uma taxa muito grande, certamente pode acontecer no seu consultório durante o seu atendimento. 20%, gente, 20% das bactérias bucais, elas são responsáveis por mortes por endocardite
bacteriana. Então, é muito importante que nós saibamos como fazer a profilaxia antibiótica. É muito importante que a gente conheça a patogênese dessa doença, que a gente consiga identificar os grupos de risco, a população de risco e, assim, a forma de prevenir, né, e de tratar esse tipo de doença. E o mais comum, gente, o mais conhecido, o mais importante, vai do começo, vai do início, vai do básico, que é a orientação de higiene bucal. Nós precisamos alertar os nossos pacientes de risco quanto a uma eficiente higiene bucal, porque isso vai proteger e prevenir muitas e muitas e muitas complicações sistêmicas, tá bom? Nós precisamos entender dentro da endocardite infecciosa que a flora bucal ela é frequentemente encontrada como um agente causador. Frequentemente, gente, a nossa flora bucal ela tem muitas bactérias, ela tem muitos micro-organismos desconhecidos, infinitos, milhares, e ela é frequentemente encontrada como um agente causador de infecções. Então, nós não podemos ficar apáticos a isso, é o que a gente está conversando desde o início do vídeo. Não podemos, de forma alguma, ficar apáticos quanto a isso, porque é comum, é frequente, e se é comum, é frequente, com altas taxas, certamente pode acontecer com você, com o seu paciente, no seu consultório, no seu ambiente hospitalar. E também nós precisamos entender que procedimentos odontológicos, olha, isso é muito importante, procedimentos odontológicos que causam sangramento, eles estão associados ao desenvolvimento de endocardite infecciosa em pacientes portadores de cardiopatias, ou seja, qualquer procedimento que venha a sangrar o seu paciente. E se esse paciente tiver uma doença, né, uma doença do coração, uma cardiopatia, ele tem grandes chances de desenvolver uma endocardite infecciosa. Cara, se um paciente que tem uma doença do coração, uma cardiopatia, e ele precisa de um tratamento que vai sangrar, se a gente sabe que ele tem grandes chances de desenvolver, por causa desse procedimento, uma endocardite infecciosa, nós precisamos ficar atentos, não é verdade? Nós precisamos atender esse paciente com muito cuidado, nós precisamos conhecer o manejo odontológico para esse tipo de paciente. Quais são os tipos de paciente que eles estão correndo risco a desenvolver uma endocardite infecciosa durante o tratamento odontológico? Quais são os pacientes? São aqueles pacientes que possuem válvulas cardíacas protéticas ou qualquer material protético no coração, pacientes que possuem histórias prévias de endocardite infecciosa, pacientes que possuem doenças cardíacas congênitas, qualquer uma, pacientes que receberam transplantes cardíacos e pacientes que possuem válvulas reumáticas crônicas no seu coração, né? Valvulopatias crônicas. E agora o que é de interessante para nós da odontologia? Quais os procedimentos odontológicos que trazem risco aos pacientes cardiopatas, né? Trazem risco de desenvolver as endocardites infecciosas, nos pacientes cardiopatas. Exodontias, procedimentos periodontais, pode ser cirurgias ou até raspagens e alisamentos periodontais. Às vezes a gente acha que é indefeso, né? Só que existem pacientes que eles têm problemas periodontais seríssimos. E quando a gente vai fazer o controle, né, da doença periodontal, com a raspagem, com alisamento radicular, aquele paciente sangra, que é uma beleza. Eu já atendi uma paciente que ela sangrou muito fazendo raspagem e alisamento radicular. Muito. E imagina se aquela paciente que eu atendi tivesse uma doença cardiopata, né? Uma doença no coração.
Olha o risco que ela ia ter de desenvolver uma endocardite infecciosa. Então vamos lá, exodontias, procedimentos periodontais, pulpectomia, pulpotomia, instrumentação endodôntica ou penetração desinfectante no canal endodôntico. Também pode acontecer de desenvolver endocardite infecciosa. Colocação subgengival de grampos de isolamento, gente, também pode fazer com que fixe determinadas bactérias, trazendo riscos, sangramentos. Então, um grampo de isolamento nesse tipo de paciente também é muito arriscado. Cirurgias apicais ou demais cirurgias odontológicas, afastamento gengival com fio retrator. A mesma situação do grampo, muito importante a gente ficar atento ao afastamento gengival como um todo em pacientes cardiopatas. Restaurações subgengivais e uso de matriz de aço e drenagem de abscessos dentais e periodontais também. Agora nós vamos falar sobre as doenças, né, mais comuns encontradas que mais frequentemente vão bater lá na portinha do seu consultório. A primeira delas é a hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão arterial sistêmica, muito comum, gente, de aparecer pacientes hipertensos no nosso consultório. E aí, muitas vezes a gente acha, é um paciente hipertenso só, não vai dar nada não, vou atender ele aqui. Não, existe todo um manejo odontológico para esse tipo de paciente. Primeiro, como que se faz o manejo odontológico de pacientes com hipertensão arterial sistêmica? As consultas, elas devem ser curtas, sem estresse. Consultas curtas, sem estresse. A anestesia, ela deve ser muito efetiva, porque nós queremos que o paciente não sinta dor. Porque quando o paciente sente dor, ele libera hormônios, ele libera substâncias que fazem com que o coração acelere, com que os batimentos cardíacos aumentem. E nós não queremos isso de jeito nenhum num paciente que tem hipertensão arterial sistêmica. Então, a anestesia ela deve ser efetiva e pode sim fazer uso de vasoconstritores sem problema nenhum. A seringa com aspiração, e a gente deve evitar injeção intravascular, injeção de ar intravascular, e evitar fios retratores. E quais os efeitos colaterais da medicação, né, dos diuréticos que esses pacientes fazem uso na cavidade bucal? Primeira delas é a hipossalivação, a diminuição da saliva. A diminuição da saliva ela pode desencadear muitas e muitas outras manifestações odontológicas, né? Como pode aumentar o índice periodontal, doenças periodontais, pode aumentar o índice de cárie. Então, nós precisamos falar para esse paciente, ajudar esse paciente a controlar essa hipossalivação de diversas formas, bebendo água, com alguns determinados formas de estímulo, mas isso é assunto para outra forma. Outro efeito colateral, além da hipossalivação, é a disgeusia, ou seja, a alteração do paladar. Isso é muito comum acontecer por causa das medicações nesse tipo de paciente. E pode também aumentar as chances desse paciente ter lesões bucais. Agora falando um pouquinho a respeito da insuficiência cardíaca, que também é outra cardiopatia muito comum nos nossos atendimentos odontológicos e atendimentos hospitalares. Muito comum nós encontrarmos pacientes com insuficiência cardíaca. E qual é o manejo odontológico desse tipo de paciente? Consultas curtas também, sem estresse. Usar a posição semissupina ou vertical da cadeira. Nós não queremos que aquele paciente fique totalmente horizontalizado. Então, a gente tem que deixar ele um pouco mais verticalizado, não 100% horizontalizado, tá bom? Ter cuidado com a hipotensão ortostática. Se o paciente ele ficar muito tempo parado,
um paciente com insuficiência cardíaca, se ele ficar muito tempo parado lá, estático, naquela mesma posição, ele pode acontecer de ter uma hipotensão ortostática. Nós não queremos isso. Por isso, evitar, né, a posição totalmente horizontalizada e por isso também das consultas mais curtinhas. Nós precisamos evitar o uso de AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais. Nós não podemos usar esse tipo de anti-inflamatório nos pacientes. E também a nossa sedação consciente, ela deve fornecer no mínimo de 30% de oxigênio para esse tipo de paciente. E agora, gente, a última classe de cardiopatia comum demais no nosso consultório, também no ambiente hospitalar, é a doença arterial coronariana. Também é uma cardiopatia que nós precisamos dar atenção, também é muito comum. E qual o manejo odontológico desse tipo de cardiopatia? A anestesia ela deve ser efetiva. E efetiva por quê? Nós não queremos que o paciente sinta dor. Nós não queremos que o paciente libere substâncias, fique ansioso. Não queremos que o batimento cardíaco desse paciente aumente. Nós queremos um paciente tranquilo. Então, anestesia efetiva. A seringa que nós usarmos no atendimento tem que ser com aspiração. E nós precisamos também evitar fios retratores nesse tipo de paciente durante os nossos atendimentos. É isso, gente. Essas são as cardiopatias. São os manejos odontológicos nesse tipo de paciente. Nós precisamos ter muita atenção, muito cuidado. Nós precisamos levar esse assunto a sério, as cardiopatias a sério, porque como nós vimos aqui no início do nosso vídeo, é uma doença muito comum, muito frequente, e esses pacientes eles precisam de atendimento odontológico. Então não é porque eles estão doentes, não é porque eles têm uma cardiopatia que eles não vão no seu consultório, que eles não vão no hospital lá ser atendidos por você, precisar de um tratamento odontológico de urgência. Pelo contrário, eles vão sim precisar e nós, como profissionais, devemos saber o que fazer. Devemos conhecer as doenças, conhecer a patogênese e conhecer também o protocolo de atendimento. É isso, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Conte com a gente do Amor em Odonto e continue nos acompanhando para que você saiba mais sobre todo o ambiente hospitalar, sobre as doenças e sobre o que você precisa saber para suas provas de residência, para os seus cursos de capacitação e para te ajudar nesse ambiente hospitalar e também no ambiente do seu consultório. Até mais!